questão que a gente viu na aula passada e a gente ficou de falar um pouco, a gente chegou a mencionar a respeito da ascensão da Assíria, ou do crescimento aí, do aparecimento do Império Assírio. Fizeram uma pergunta muito interessante e fizeram um comentário no vídeo de uma das minhas aulas, que eu quero referendar o comentário aqui, que talvez eu tenha falado algo que não ficou tão claro, na minha cabeça talvez estivesse claro e na cabeça do pessoal que conhece muito bem o texto bíblico, inclusive mencionaram o texto, isso tenha feito alguma confusão. Quando eu falei que daquela geração que saiu do Egito, ninguém entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que foram os dois lá dos 12 espias, né? Dos 10 contrários, eles foram os dois que foram a favor da entrada na terra ali naquela região de Cades Barneia, quando eles estavam ali. Mas ali o texto de Números vai nos dizer, no capítulo 32, que vamos dizer assim, a punição àquela geração foi para todos os homens abaixo de 20 anos. Números 32 vai dizer isso. E a pergunta que se levanta, por quê? A informação que muitos estudiosos levantam a respeito disso é por conta da capacidade de luta. Então, a partir de 20 anos, vamos dizer assim, seria a formação dos guerreiros, ou do exército do povo de Israel, e esse exército não entraria na Terra Prometida. E tem várias questões teológicas por trás aí. Tem gente que fala que Deus não queria que, através da própria força, o povo de Israel dissesse: nós conseguimos entrar na Terra. Deus faz com que toda aquela geração pereça no deserto, se perca, morra, e entre só a geração que foi formada no deserto. Então, fazendo essa correção aí, o meu querido amigo Roberto está me falando qual foi o slide que nós paramos sobre Elias e Eliseu. Eu só quero ver uma coisa aqui. Volta. Então vamos lá. Nós falamos aqui sobre o período davídico, o reino salomônico, falamos sobre as construções de Salomão, as transformações que Jerusalém passou, certo? E essa transformação a gente acabou não falando, porque não estava com esse slide aqui no momento. Se você olhar aqui, eu vou até tirar esse quadrinho da frente para a gente poder enxergar melhor. Você tem a região, aqui você está vendo de leste a oeste, certo? Aqui no Monte das Oliveiras você está a leste, no caso aqui é o nascer do sol, e aqui é o pôr do sol, o sol faz isso, o norte está para cá, o sul está para essa região daqui. E você tem aqui o que é o pedaço da cidade de Davi, aquele pequeno pedaço que foi conquistado por Davi, que era a antiga Jebus, e Davi forma ali uma cidade, fortifica os muros e tudo mais, constrói um palácio, e no topo do Monte Moriá, onde havia a eira de Araúna, Davi compra esse pedaço para a construção do templo, que vai ser construído por seu filho, Salomão. A fonte de Gihon, que está aqui, era uma fonte que ficava no pé daqui dessa subida aqui, que a gente chama do Ofel, né? Da subida do Ofel para a região do Monte Moriá, do topo do Monte Moriá, no Vale do Cedron, e a água descia e corria pelo vale. A gente vai ver depois que há uma escavação feita por Ezequias, nós vamos chegar lá, que faz com que a água caia dentro das muralhas da cidade. Então você tem a cidade de Davi, você tem essa expansão que abrange a parte do templo feita por Salomão, é uma expansão salomônica aqui, e depois você tem extensões, ou seja, expansões sucessivas que vão chegar até o período de Ezequias. Ezequias tem uma cidade mais ou menos nesse padrão que vocês estão vendo por essa linha pontilhada externa aqui. Por isso que o poço de Siloé, o tanque de Siloé, fica no muro interno da cidade, fica na parte interna. Então a água que era da fonte, que ia para fora, agora foi desviada para dentro. Nós vamos ver isso já já. Essa parte que está aqui sólida
é o mapa da cidade atual, da muralha atual, que é a muralha do período otomano, a muralha atual de Jerusalém antiga, da Jerusalém, que você pode visitar lá em Jerusalém, obviamente. Então, continuando, a gente vai ver aqui, mais uma vez, os mapas da transformação. Vocês podem ver, aqui ainda é um mapa do período de Jesus, né? Da Jerusalém do período de Jesus. E aí você tem a dificuldade que se encontra hoje com relação a qual local Jesus foi crucificado. A tradição diz que o Gólgota é aqui, aí tem uma segunda tradição que fala que o Gólgota pode ser próximo do que é hoje o Jardim do Túmulo. A gente vai ver isso na próxima aula, que é a aula que a gente vai falar sobre o período de Jesus Cristo, especificamente, o período romano, né? Nós vamos falar hoje sobre o início do período romano e também vamos falar sobre o período na aula que vem do ministério de Jesus. E na última aula, nós temos mais 2 aulas ainda, na última aula nós vamos falar sobre a expansão do evangelho através das viagens missionárias e também aí a diáspora dos discípulos de Jesus. Então vamos lá, a gente estava falando sobre essa expansão, aqui você pode ver com um pouco melhor essa divisão do que se entende ser o período de Jesus, né? Aqui é a região antiga da cidade de Jerusalém, no período de Davi e Salomão. Há uma possível expansão de Ezequias aqui, que não chega a essa extensão que essa muralha está cobrindo agora, mas a reconstrução que é mencionada em Esdras e em Neemias fala de que os muros foram levantados nas mesmas posições, e aí depois disso são feitas novas expansões, a cidade vai crescendo, vai se tornando uma cidade importante na região, principalmente por conta da peregrinação judaica. Nós vamos ver aqui hoje também os outros períodos, período helênico e período persa-helênico e o período romano. Então a gente viu a questão dos reis, a gente viu por que exatamente a ira de Deus se acendeu e se levantou contra o seu povo, né, o povo de Israel. Aqui você tem a questão do culto a Moloque, também a gente falou do culto a Baal, dos cultos de fertilidade, e essa mistura aí com esses cultos fez com que Deus quisesse se afastar desse povo, o povo que ele resgatou. Ele falou: vocês completamente abandonaram os meus decretos, vocês perderam completamente o rumo do caminho de vocês e vocês não estão mais me obedecendo. E nesse momento em que vocês vão lembrar comigo, Deus primeiro levantou Abraão como o líder da nação que ele estava formando. Passando isso, passa por Isaac, por Jacó, ali ainda é uma nação familiar, vamos dizer assim, ainda é uma família. A partir de Jacó, ele com seus 12 filhos, depois ele substituindo José pelos 2 filhos de José, ou seja, Efraim e Manassés, ele tem ali já uma espécie de um corpo nacional mais definido, mais bem definido, e a expansão disso faz com que o povo, passando lá o seu período no Egito e tudo mais, o povo cresce, se torna realmente bastante populoso, e aí Deus levanta na história, e ele sempre coloca alguém na história desse povo para que esse personagem, essa figura, faça o povo sempre se voltar para ele. O povo tem sempre a voz de Deus caminhando no meio do povo. Aí você vai ter Moisés leva o povo a sair do Egito, consegue retirar o povo do Egito. Depois Moisés passa, vamos dizer assim, não passa a bênção, mas Deus conversa diretamente com Josué. Josué faz o povo entrar na terra, faz o povo caminhar pelos preceitos do Senhor para a conquista dos territórios que precisavam ser conquistados. O povo não consegue chegar ao fim, a cumprir tudo o que precisava, né? O povo não consegue tomar ali todo o território que havia sido prometido por Deus a Abraão. E depois que Josué sai, a gente vai lembrar do período dos juízes. Nós vimos isso aqui. Depois que os juízes são levantados por Deus para que julguem o povo naquele momento e faça prevalecer a sua vontade, os seus preceitos sobre as abominações que estão acontecendo, né? Sempre Deus levanta uma nação ou um grupo para combater o pecado de Israel. Israel sofre,
pede perdão a Deus, Deus levanta o juiz vai lá, liberta o povo, aí o povo se esquece do que acabou de fazer e voltava aos caminhos. Eu acho muito engraçado que no finalzinho lá do livro de Juízes, eu não vou lembrar exatamente em qual capítulo, vou ver se eu consigo ler aqui, mas é uma frase que se repete inúmeras vezes no livro, quando ele diz o seguinte: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É muito interessante essa característica do povo nessa época, porque ele sempre não tinha um líder, ou seja, a liderança religiosa, a liderança sacerdotal, que deveria apontar para os preceitos e para a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Moisés havia recebido no Sinai e nos outros encontros com Deus na tenda da congregação, e havia passado para o povo, parece que tinha se perdido nesse período. E aí os juízes que se levantavam, que Deus levantava no caso, vinham para corrigir a rota do povo, mas aí o povo depois se esquecia e voltava aos seus mesmos comportamentos errôneos de outras épocas, né? Aí nós vamos chegar a o que nós já falamos do período dos reis, e a gente já viu aqui a questão territorial, como Davi consegue unificar as 12 tribos, e depois Salomão amplia, expande esse território, e a gente mencionou a questão lá da possibilidade de Salomão ter conseguido fazer isso ser o fato de que as potências regionais daquela época, o Egito, que sempre foi uma força muito grande aqui, o próprio povo hitita, que agora já estava praticamente eliminado, né? Já havia declinado bastante. Você não tem aí os povos aqui, os arameus, os amonitas, os moabitas e os edomitas, eles também não são povos tão numerosos assim que possam rivalizar com Israel. E aí Israel consegue se expandir, consegue, vamos dizer assim, acalmar os filisteus, segura os filisteus no território deles. E nessa expansão expansão israelita, chega ao maior território conquistado daquela época. Israel consegue expandir bastante, consegue, através das alianças salomônicas, ter parceiros aliados em várias partes, e é um período de prosperidade de Israel. Quando nós vamos falar do período da monarquia pós-salomônica, pós-Davi e Salomão, nós já vamos entrar nessa situação da divisão do reino, causado especificamente por, como diz lá o texto bíblico, por não só uma teimosia, mas uma truculência do filho de Salomão, Roboão, na forma como ele lidou com os líderes das outras tribos, né? O pessoal já estava muito massacrado e fustigado por conta dos impostos cobrados por Salomão. Roboão vem e dá aquela resposta linda, dizendo que a medida do dedinho do meu pai não é a minha cintura. Não é como se ele falasse: eu vou ser muito mais pesado. E eles se levantam contra Roboão e seguem Jeroboão, acabam as tribos se separando, as tribos do norte, ficando apenas Judá e Benjamim, as tribos do sul, e aí a gente lembra da tribo de Simeão, que estava aqui, que praticamente foi incorporada pela tribo de Judá, né? Nesse momento, como eu estava falando, Deus começa a levantar de novo homens e mulheres para apontar o caminho de volta, para apontar os erros do comportamento de Israel e para apontar a vontade de Deus para o povo e também o seu juízo, que são os nossos queridos profetas. E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, sempre Deus levantando. É interessante que o texto fala que Deus levanta um povo para lutar contra Israel, para que Israel pudesse perceber que ele estava afastado dos seus caminhos. E aí está falando aqui, por exemplo, dos arameus, né? O pessoal aqui da região de Damasco, a região antiga que nós falamos de Padã Arã, se levantando e tentando também o seu processo de expansão, e eles não têm condições de ir para o outro lado, que é o lado onde está cidades grandes como Nínive, como Babilônia, que são cidades que também são muito fortes. Eles descem na direção de Israel e começam a atacar Israel, e os reis, muitos deles, sofrem nas mãos dos ataques desses povos externos, né? E aqui você tem, por exemplo, vocês que receberam o material, vários textos que vão falar sobre esses ataques. Você tem a campanha de Ben-Hadad contra Baasa,
Ben-Hadad contra Acabe, Ben-Hadad de Azael contra Jorão, Azael contra Jeú e Joacás. Então você tem vários momentos de ataques de reis estrangeiros contra o território de Israel. Deixa só eu responder aqui. Contra Israel. Porém, de uma forma ou de outra, o povo vai se mantendo, vai se sucedendo. Às vezes, o que acontece num ataque desse é que um rei morre, aí sobe um rei que se volta mais para o Senhor. No caso do Reino do Norte é mais complicado, porque no Reino do Norte você tem uma situação de... Como é que se diz? A idolatria é mais forte no Reino do Norte. Aquela tabela de reis que nós vimos aqui, deixa eu voltar um pouco. Cadê o meu mouse aqui? Aquela tabela dos reis que nós vimos, você vai ver vários reis aqui e tem poucos reis que são mencionados como reis que seguiram o seu... Ele fala muito disso, né? Esse foi um rei que seguiu o seu pai Davi, seguiu os caminhos de Davi. Quando querem falar mal, fala seguir os caminhos do seu pai Jeroboão, que é o rei da rebeldia, né? E aqui, inclusive, que ele fala que o leão da tribo de Judá, que é o símbolo do reino de Judá, e o símbolo do reino de Israel é o touro, né? Porque ele faz 2 bezerros de ouro, coloca um lá em Dan e o outro em Betel, para criar 2 locais de culto, para que o povo do norte, do reino do norte, não desça para prestar cultos em Jerusalém e acabe se envolvendo lá e ficando lá. Essa é uma pergunta, o Paul está fazendo aqui, é uma pergunta interessante, se o reino de Judá inclui Judá, Benjamim e Simeão. Quando se fala da divisão, parece que parte da tribo de Simeão subiu e foi se juntar ao reino do norte, ao reino de Israel. Se vocês percebem, aqui nos mapas, isso já é uma questão, vamos dizer assim, dos estudiosos falam que já é bastante comum, não há mais não é que não há, diminui muito a influência tribal local nesse período, né? Como a gente falou, esse é um período de 300 anos. Então, aquela questão das divisões tribais com Davi, isso começa a diminuir porque Davi consegue unificar o povo. Davi consegue trazer o povo para ter um comportamento de nação mesmo. Só que qual o problema? Nesse aspecto, parece que parte da tribo de Simeão fica. Não é toda a tribo de Simeão que vai. Fala-se que é dividido em 10 e 2, né? São 10 tribos ficam no norte e 2 tribos ficam no sul. Mas eu acho que isso é um reducionismo. Tipo assim, para agrupar, para ficar mais fácil, a gente coloca dessa forma. Eu acho que não é tão 0 a 0, não é tão cartesiano assim. Pode ser, sim, que grande parte da tribo de Simeão, mas tem parte da tribo de Simeão que fica no Reino do Sul, porque eles já estão estabelecidos no seu território, né? Apesar de que o território de Simeão também não é grande coisa, porque ele está aqui na região de Berseba, que é um deserto muito, muito seco. Então não era muito difícil eles quererem mudar para as planícies lá da região da Galileia. Mas, continuando. Então, você vê aqui aqui você vê os avanços dos povos do norte contra o reino de Israel, que é o reino que está mais exposto, é o reino que está na entrada aí do território de Israel pelo norte, né? É essa parte que dá o caminho que nós falamos, aqueles 2 caminhos, o caminho real e o caminho do mar, a Via Maris e a Via Real, que se encontram aqui em Damasco, é o caminho de passagem. Então, eles são realmente o império mais exposto. Aí, nós vamos ver que são levantados profetas. E esses profetas, eles aparecem em várias regiões do território. Então você tem, por exemplo, no Reino do Norte, o profeta Oséias, que é um profeta importantíssimo. O profeta Amós também. Você tem o profeta Miqueias aqui na região de Jerusalém. Isaías, que trabalha diretamente no palácio. É interessante como Isaías é o conselheiro pessoal de Ezequias. E por ouvir Isaías, Ezequias consegue salvar a cidade de Jerusalém e praticamente manter ali a estrutura real na região de Jerusalém. A gente vai ver daqui a pouco que não é, né? Nesse período, quando Senaqueribe desce, ele praticamente destrona ou destrói todas as possibilidades de reino expandido.
porque Tiglat-Pileser ele leva o reino do norte, o reino de Israel, e Senaqueribe tenta invadir Jerusalém, não é bem sucedido, nós vamos ver isso já já, mas ele conquista praticamente todas as outras cidades fortificadas, como a gente vai ver. E aí nós entramos nesses dois cabrabão aqui, Elias e Eliseu, que Elias é a referência profética, né? Quando a gente fala no Novo Testamento, Jesus menciona muito isso, né? Ou seja, quando ele vai falar sobre, vai utilizar tem uma figura de linguagem, né? Que é o um pelo todo, né? Eu esqueci qual é, a gente viu agora, o Juliano estava dando aula, ele pode depois me escrever aqui para lembrar qual é. E quando ele quer falar de todos os profetas, menciona-se o nome de Elias. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, quem aparece lá é Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Então Elias é o cara no profetismo de Israel. Sinédoque, obrigado, Guilherme. Sinédoque, quando você tem a parte pelo todo. Então, Elias ele tem uma importância enorme, principalmente pelo momento terrível de idolatria que Israel estava vivendo, com Acabe e Jezabel. E aí você vai ver aqui no norte de Israel, na região que tem um bico, deixa eu voltar um mapa para ver, tá vendo? Sempre que você olhar o mapa de Israel, você vai ver esses dois laguinhos aqui, um pequeno e o grandão, e esse bico. Esse bico hoje é onde está a cidade de Haifa, porto famoso de Haifa, um porto que é a principal entrada de Israel de mercadorias, e ali começa a cadeia montanhosa do Carmelo, que é exatamente o local onde Elias vai ter o encontro lá, o famoso encontro com os adoradores de Baal e de Astarote, ou de Azerá, não dos dois, uma das duas divindades, e são 400 e mais 450, né? 400 de Baal e 450 de Astarote, ou de Azerá, acho que é Azerá, estou confundindo, é de Azerá. E ele mata esses 850 profetas, levando Jezabel a perder completamente as estribeiras, querendo matar Elias. E depois de Elias ter essa experiência tão fantástica da demonstração do poder de Deus, ele foge, ele desce em direção ao sul de Israel, e o texto vai dizer que ele desce até o Monte Horebe, que é abaixo de Cades Barneia. Ou seja, ele vem andando, fugindo, com medo. E o texto vai dizer que depois de toda essa experiência terrível, assim, da demonstração do poder de Deus, Elias, ele se coloca se sente tão, vamos dizer assim, depressivo, que ele pede até para morrer, né? É muito interessante isso. Tem uma mensagem do Saião no nosso canal que fala exatamente sobre isso, e eu não lembro qual é o título. Você vai precisar procurar, ou alguém vai também encontrar e vai me colocar aqui o link. É muito interessante a mensagem que ele fala sobre isso. Então, aqui você tem como o processo de idolatria, o processo de afastamento da vontade, dos preceitos de Deus, faz com que o povo vá se colocando cada vez mais em situação de iminente juízo de Deus. Deus está avisando, Deus está mandando os seus profetas. E aqui você vai ter, nessa linha vermelha aqui, o caminho que eles falam, que foi quando Elias está correndo lá, que Elias vai ser levado aos céus, e Eliseu corre atrás dele, né? E Elias lança a capa, né? E fala que o que você quer, eu quero a porção dobrada, e todo mundo conhece essa história. E aqui existe a região que se pensa foi o local onde Naamã, aquele general do exército assírio, Naamã vem encontrar com o profeta para ser curado da lepra. E é também uma história muito interessante que Eliseu nem se dá o trabalho de encontrar com ele, né? Manda um servo dele lá, fala para ele lá tomar os banhos no rio que vai dar tudo certo. E tem aquela história dele ficar ofendido, como assim a pessoa não vem me encontrar, não sabe quem eu sou, e vou embora daqui que esse cara não é de nada. Aí o servo dele fala, mas você já chegou até aqui, o que custa você entrar lá? E ele vai falar depois, no final, sendo transformado, né? A história da serva desse
a serva de Naamã, que é uma mulher que não é nem nomeada. Exatamente, forte, frágil e feliz, a história de Elias. Já colocaram aqui, a gente vai colocar no YouTube já, o pessoal do YouTube vai pegar. Então, você tem essas histórias desses profetas que são homens que foram levantados por Deus para transformar a situação da nação de Israel, para que Israel pudesse voltar aos caminhos do Senhor. E aqui você tem outras questões que são mencionadas na história de Elias e Eliseu, não é? Você tem a história, por exemplo, quando Elias traz de volta à vida o filho, né, da Sunamita, a região aqui de Jezreel, o vale de Jezreel, a cidade de Sunem que está aqui, Ramote Gileade, que é onde ele começa a limpeza contra a dinastia Onrida, né? Na região de Ramote Gileade. Isso tudo tem os textos bíblicos depois, se vocês quiserem reler aqui, 1 Reis 17 a 21, 2 Reis, o primeiro, o segundo e vários capítulos lá que contam essas histórias desses profetas. Aí, meu povo, a gente vai começar a entender agora o que acontece. Nesse momento, vocês estão vendo aqui Israel, lembra que eu falei? O laguinho, o lagão, aqui está Mar da Galileia, aqui está o Mar Morto. Nessa quina, aqui nós estamos vendo o Monte Carmelo, próximo de Acre, que na verdade é a cidade de Acra, né? Ou Acre, como é conhecida hoje. E você tem Tiro, Biblos, Sidom estava aqui mais para cima, a região da Fenícia. E de onde estavam vindo os ataques no período do Império do Norte? Daqui da região de Arã, próximo a Damasco. Agora vai surgir na região de Nínive e de Assur, que eram cidades consideradas só cidades-estado, elas começam a se unificar em torno de um povo só, de uma liderança só, e começam também suas campanhas de expansão. Então você tem Assurbanipal e Salmanaser III, Assurbanipal II e Salmanaser III, que são os que unificam, a dinastia que unifica os assírios, e começam essa campanha de expansão. Aqui embaixo você tem a cidade da Babilônia, e eles vão crescendo, e aí você pode ver que essa região mais avermelhada aqui aponta o que era esse império assírio, e a região verde, a influência desse império assírio, até onde esse império assírio tinha influência. E é óbvio que eles começam a conhecer aqui também a abundância de produção que tem o território de Israel, e começam a querer conquistar aquelas regiões. O que vai acontecer? Eles vão começar a ter embates aqui com o Reino do Norte, e essa história também é narrada lá em 2 Reis capítulo 15, também em 1 Crônicas capítulo 5, e eles começam a atacar paulatinamente o reino de Israel, que é o Reino do Norte. E olha só o que diz ali em 2 Reis: no 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 20 anos, e ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Durante o seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Azor. Tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Síria. Então, quando Tiglat-Pileser ele assume o poder da Assíria, ele consegue invadir o Reino do Norte, toma essas cidades que ele menciona e começa o processo de deportação. Esse não foi um processo único, né? Acontecem várias campanhas, eles vão levando e vão tirando o povo do Reino do Norte, e o povo vai sendo levado para várias regiões. Inclusive, se vocês olharem aqui, as campanhas de Tiglat-Pileser são mencionadas no texto bíblico. Olha, ele pega Ijon, Abel-Bet-Maaca, Quedes, Hazor, Janoa, e chega depois a Megido, Bet-Shean, e vai conquistar a Samária no ano 721. E quando ele faz isso, vocês vão perceber que ele vai
renomear as províncias aqui que ele vai conquistando, de forma que a gente vai ter uma menção disso que está lá em 2 Reis, capítulo 15, que fala que quando o povo foi levado cativo, foi levado para essas regiões, a região de Gozan, a região de Nínive, a região da Ecbatana, que é lá na Média. Olha como ele espalhou. E aí ele traz povos dessas regiões, aqui da região de Nínive, da região de Arã, para ocupar essa região aqui. Então ele faz essa mistura. E por que isso era estratégico? Porque você está tirando um povo que conhece o seu território, conhece vamos dizer assim, a estrutura que o território pode te dar, conhece os caminhos de fuga, conhece os caminhos de defesa. Você remove esse povo e coloca ele numa terra estranha, num povo que fala uma outra língua. E pega povos que falam outras línguas e traz para dentro do território que você acabou de conquistar. Então, você fazendo essa miscigenação, você quebra o poder de unidade daquele povo. E aí aquele povo, se insurgir contra você, vai ser muito mais complicado, muito mais difícil. Então, você está vendo aí a ascensão dos assírios. Também ele importa gente da Babilônia, traz gente da Babilônia para colocar aqui na Assíria, né? Então ele fala, por exemplo, que tem sírios, né? Lembrando que a questão de Assíria, porque a gente já falou isso na aula passada, por que o nome Assíria e Síria não é a mesma coisa? A Assíria tem a ver com Assur, né? A cidade de Assur, e aí os líderes, Assurbanipal, primeiro, segundo e terceiro, que dão o nome ao império. Assim como Hattusha, os impérios dos hititas, a cidade, a capital que se chamava Hattusha, também tem o seu líder chamado Hattushires. Hattushires 1, 2 e 3. O Hattushires III é o grande que teve um embate com o Egito e acaba fazendo depois um acordo de paz, que eu já mencionei, é o primeiro tratado de paz da história, que está lá na ONU, nos Estados Unidos, e também tem uma cópia desse tratado de paz no Museu Nacional de Istambul. Então você faz essa estratégia de dominação e de conquista, e com isso você tira esse poder de reação do povo. Aí a Assíria, como eu falei para vocês, ela renomeia ou ela muda a estrutura dos territórios conquistados. Então você vai ver aqui que a Assíria, ela tirou aquela parte do território aqui que era de Israel, dá o nome de Dor, dá o nome de Meguido para essa região, diminui a região da Samaria, não existe mais Israel aqui, a parte do norte, modifica completamente Asdod, que é essa região daqui. Mas por que Judá está aqui? Porque vocês vão ver lá no texto bíblico que Judá faz um acordo e paga tributo ao rei da Assíria. E por conta disso, o reino de Judá permanece. Se torna um reino vassalo do conquistador, mas permanece com a sua estrutura. E aí o que a gente vai ver? Ele mantém exatamente o que nós estamos vendo aqui, uma independência vigiada. Ou seja, todo ano era necessário pagar tributo ao rei da Assíria para que ele mantivesse esse controle regional ali do seu território. O que vai acontecer? Entra na história esse cara aí, Ezequias. Ezequias ele fala, não vou pagar mais. Diz que não vai mais pagar, e o texto de 2 Reis vai mencionar todas as ações que Ezequias tomou, já se preparando para a resposta da Assíria. Ele já sabia que ele ia receber uma retaliação, e aí ele se prepara para a batalha. Então ele fortalece, ele faz várias fortificações. Aqui, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui quais foram as cidades que ele fortificou. Ele faz fortificações de Jerusalém, vocês vão lembrar que ele reconstrói os muros, fortalece os muros, faz a divisão, o desvio da água, fortalece algumas outras cidades, cria essas cidades que são cidades de distribuição, né, que para poder alimentar a população, Hebron, ele tem algumas cidades aqui no meio que eu não estou conseguindo ler quais são, e faz campanhas contra os povos que estão aí na região para poder também pegar mantimentos, né, porque ele já está imaginando que vai vir uma retaliação que ele vai precisar se manter, vai vir um período vamos dizer assim, de vacas magras, um período de batalha, então ele já está
se preparando para isso. E aí o texto bíblico vai dizer que essa é a foto, como eu mencionei para vocês, do que é entendido ser a fortificação feita em Jerusalém. Jerusalém não cabia mais somente na região que havia sido conquistada por Davi e expandida por Salomão. Jerusalém já havia muitos outros habitantes e nesse momento de guerras, o pessoal começa a migrar para a capital, ou para a cidade, vamos dizer assim, mais importante, com medo. Então eles têm um território aqui que se expande, pessoas estão morando, e eles constroem muros para poder se defender desse cerco, desse ataque iminente que está chegando. Então ele faz essa expansão da muralha, e vocês vão ver aqui, essa é uma escavação que está no meio da cidade antiga de Jerusalém. Essa é a muralha que foi construída por Ezequias, ou foi reformada por Ezequias. Se você olha aqui, isso é uma pessoa, ou seja, cabem aqui umas 20 pessoas de lado a lado, se tivessem em pé nessa muralha, né? É uma muralha muito grossa, eles realmente fazem uma fortificação para se defender dos ataques. Essa muralha especificamente é dessa região do mapa aqui. Se a gente voltar, é esse pedaço aqui que você está vendo ali, que foi escavado em Jerusalém não faz muito tempo, foi encontrado não faz muito tempo lá em Jerusalém. E isso aqui é um pedaço da muralha que ele fortificou para se defender dos ataques assírios, né? E aí você tem aqui talvez a melhor maquete, a melhor reconstrução do que era a cidade de Jerusalém na época do rei Ezequias. Então você tem a cidade antiga, a famosa cidade de Davi, chamada Cidade de Davi, a Jerusalém, ou a Jebus original, depois nomeada Jerusalém. Você tem a região que foi expandida, que compreendia o Monte Moriá e o Templo Salomônico. Aqui você tem palácios reais e o Palácio Real de Davi, não é? Você imagina hoje que o Palácio de Davi, na verdade, talvez fosse um desses daqui de baixo. Esse talvez fosse o palácio que Salomão construiu posteriormente. Mas isso aqui tudo hoje é ruína e muitas dessas pedras e tudo mais passaram por utilização secundária. Aqui você tem também essa muralha que é construída, aquele pedaço que nós falamos é basicamente esse pedaço aqui que foi reconstruído por Ezequias, e toda a muralha cercando a Jerusalém da época, aguardando aí a invasão assíria. E aqui vem talvez a obra mais impressionante de Ezequias, né? Aqui você tem uma maquete do que é a ponta desse muro aqui, dessa montanha, desse elevado aqui, né? Aqui é o final desse elevado, aqui é o Vale do Cedron, que continua aqui para cima, certo? E nesse quadradinho aqui era a antiga fonte de Gihon, a fonte na qual Salomão foi ungido. Aqui Salomão foi ungido, a mando de Davi, né? A gente vai lembrar da história lá de Batseba, quando ela vê que um dos filhos de Davi está querendo assumir o trono e ele fala, ela vai lá e conversa para que Davi faça isso. Nós estamos falando desse quadradinho aqui, exatamente, certo? E aí é porque vocês precisam transpor esse mapa aqui, fazer uma rotação dele fazer uma rotação de 90 graus assim, né? Porque esse bico que vocês estão vendo aqui é esse bico aqui para baixo, certo? Então você tem aqui o que seria a fonte de Gihon, que está nesse lugar aqui, e aí fala o texto bíblico que ele escavou isso aqui, e aqui tem uma questão muito interessante, porque isso ficou escondido, soterrado durante muitos anos, até que, através do trabalho arqueológico de arqueólogos israelenses, entre eles está a famosa arqueóloga Eilat Mazar, filha de um arqueólogo também muito famoso, que eu esqueci o nome do pai dela, mas é um cara muito famoso, que trabalhou em Hatzor, inclusive. Ela, com a sua equipe, descobrem essa região, e aí você tem um arqueólogo norte-americano chamado William Shaft, que descobriu esse fosso, o fosso por onde provavelmente Davi entrou
na cidade de Jebus, na verdade não Davi, mas o seu general. Ele entrou na cidade de Jebus para conquistar, e através desse poço ele encontra a fonte de Gihon e o túnel de Ezequias, que estava lá ainda com água correndo. Então, o que acontece? Eles escavam isso, reescavam isso, e no meio da escavação, vamos dizer assim, da remoção dos entulhos e tudo mais, eles encontram, só para vocês terem noção, o poço está aqui, a fonte de Gihon está aqui, e isso aqui no final, que é esse quadrado aqui, é o tanque de Siloé, que está lá na região mais do extremo do monte, que é essa região aqui. Então você olha a curva que eles fizeram, o caminho que eles fizeram, passando pelo meio aqui da montanha, e fazem esse poço quando eles saem do lado de cá, para que a cidade tenha água limpa no período do cerco de Senaqueribe. Então, olha aqui mais uma foto. O que acontece? À sua direita, você está vendo aqui, é o túnel de Ezequias. Essa é uma foto real, tirada em loco. E o que eles encontraram lá? Essa pedra que está bem apagadinha, mas se você olhar ela de perto, você vai ver que existem algumas inscrições em hebraico aqui. Essas inscrições foram recuperadas através de trabalho de raio-x e foto, conseguiram tirar o texto. E essa inscrição aqui comemora o fato de que os escavadores foram... É um negócio meio milagre em cima de milagre, né? Diz que quando Ezequias estava com receio de que Senaqueribe desceria, ou seja, a Síria desceria, ele manda um grupo de escavadores vir por um lado e um grupo de escavadores vir por outro lado, e esse grupo se encontra no meio da escavação. No meio da escavação. É impressionante como eles conseguem chegar e praticamente se encontrar tete a tete. Parece que há uma diferença de centímetros. E aí você pergunta, hoje tem uma história de túneis que são cavados, né, que os caras dizem que encontram túneis 10 metros, né? E aí você vê a história na época de Ezequias, que eles conseguem se encontrar frente a frente. Aí o que acontece? Eles fazem essa placa comemorativa e eles encontraram essa placa. Essa placa também está hoje no Museu Nacional de Istambul. Existe uma réplica da placa na região aqui do túnel de Ezequias. Esse túnel é trafegável, este que vos fala já passou pelo túnel. Você tem dois túneis nessa região, tem um túnel cananita e você tem esse túnel, que é o túnel de Ezequias, que só dá para passar no verão porque essa água é geladésima, e então você só pode passar quando está muito quente em Israel. Israel, você sabe, dá 52 graus no verão, então assim, no verão é maravilhoso passar pelo túnel, mas no inverno eu não recomendo. Mas você pode trafegar por esse túnel e quando você termina a sua travessia, você está no tanque de Siloé. Isso é uma das grandes obras feitas pelo grande Ezequias para se proteger do cerco de Senaqueribe. Aí o que acontece? Senaqueribe avança, só que por conta dessa rebeldia, Senaqueribe ele conquista praticamente todas as outras cidades fortificadas. E aí ele tem, se você olhar nesse mapa, tem um símbolo aqui de cerco, né, Sid, que significa cerco. Ele cerca várias cidades, ele cerca Líbina, cerca Laquis, ele cerca, tem batalhas em outras regiões e cerca Jerusalém por 2 anos. E Jerusalém consegue subsistir porque Ezequias se preparou para isso, teve todo esse trabalho de ouvir o profeta Isaías. É interessante que Senaqueribe manda emissários lá, e o texto bíblico é maravilhoso quando vai falar disso, que ele manda emissários e os emissários começam a gritar do lado de fora da cidade, falando para o povo não acreditar em Deus, só que eles começam a gritar em hebraico, para que a população ouvisse e entendesse. E aí os líderes de Israel pedem que eles não falem em hebraico, que eles falem em outra língua para que o povo não ouça. E aí eles vão desesperados procurar Ezequias. Ezequias manda buscar Isaías, e Isaías tem uma resposta dizendo que não vai cair, e pelo fato deles terem humilhado o Deus de Israel, não é humilhado, profanado, também não é profanado a palavra, subiu a palavra. Eles terem falado
impropérios contra o Deus de Israel, eles vão morrer por obra divina. E aí o exército é atacado por Deus realiza uma ação no acampamento assírio, vários morrem e eles fogem da região, não invadindo Jerusalém. E nesse momento, só para vocês lembrarem, não existe mais Israel. Israel já foi conquistado, já foi levado cativo. Então o Império do Norte aqui, o Reino do Norte não existe mais, já foi tomado pelo Império Assírio. E aqui, para vocês terem noção da expansão, por volta ali do 7º século antes de Cristo, da expansão e do alcance da influência assíria. Os assírios foram um grupo muito forte, chegaram a conquistar o Egito, não conquistaram assim, o Egito se tornou vassalo da Assíria, mas a influência deles chegou a tudo isso. Toda a região aqui, que era antigamente hitita, passa a domínio assírio. Eles tomam toda a região babilônica, Ur dos caldeus, a Caldeia, a Pérsia, a Média. Eles têm uma influência muito grande e tomam praticamente toda a região aqui do que nós chamamos Terra de Israel. E isso aí, Naum é o profeta desse período. Naum vai falar sobre esse período. Se você quiser depois ler Naum, você vai ver esse tipo de coisa acontecendo. E nós vamos ver que a Assíria ela vai ter um problema interno. Ela vai implodir. Ela não é conquistada por um grupo de fora. Porque o que vai acontecer? Da região da Babilônia, da cidade da Babilônia, surge uma nova dinastia que se solidifica e também começa a se expandir. A dinastia de Nabucodonosor, né? Que vai ser filho aí do... Eu esqueci o nome dele. Mas Nabucodonosor é o governante na época da conquista de Jerusalém. Mas tem aí quem unifica o povo da região da Babilônia. E aí você começa a perceber que esse povo aqui, a região da Caldeia, de Ur e tudo mais, né? Eles sobem, conquistam a Babilônia, dominam a região da Babilônia e aí começam o seu período de expansão. Uma coisa muito importante, que eu acabo falando de profetas, deixa a Babilônia aí em banho-maria que a gente já vai chegar nela. Quando nós falamos sobre profetas, tem um profeta que ele é mencionado e a gente às vezes não lembra dele, que é o profeta Jonas, que eu mencionei na aula passada. Não é Jonatas, é Jonas. Aliás, ele é Jonas, eu sou Jonatas. As pessoas confundem isso de vez em quando. Mas eu quero mostrar para vocês um mapa que é um pouco um mapa anterior, que é o mapa que nós falamos a respeito da influência de Salomão, esse mapa aqui. E aqui você está vendo as rotas fenícias, né? Onde os fenícios eles tinham possibilidade de fazer comércio. Por isso, inclusive, Salomão consegue trazer coisas de vários lugares do Mediterrâneo. Mas existe uma teoria, só para vocês estarem na mesma página, que a famosa Tarsis, muita gente diz que Tarsis e Tarso, a cidade do apóstolo Paulo, é a mesma coisa. Então, quando você está vendo o mapa aqui, você sabe que Nínive está nessa região. Esse mapa não dá para ver Nínive, mas a gente vai ver. E ele sai aqui da região do portuária de Jope, né? E pega um barco em direção a Tarsis. Aí existe uma teoria de que Tarsis, na verdade, era aqui, nessa região da Espanha, próximo a Portugal. Então, na verdade, quando você está falando que Jonas está fugindo, Jonas não está fugindo para Tarso, que fica aqui. Jonas está fugindo para Tarsis, que fica aqui. Ele está indo para a direção diametralmente oposta ao que foi mandado por Deus. E aí Deus faz todo aquele acontecimento, todo aquele movimento, e faz com que ele volte para Nínive. Exatamente. O pessoal, uma das teorias é que Tarsis está justamente no Estreito de Gibraltar. E aí você percebe que Jonas ele está realmente fugindo do seu chamado.
Ele não está indo para uma região próxima ali porque ele quer se esconder. Ele está indo para o lado completamente oposto. Olha onde está Tarsis aqui. Tarso, no caso, né? Tarso está aqui e Tarsis está cá do outro lado. E Nínive, que era uma das capitais assírias, ele está indo para o lado oposto. E depois ele vem a Nínive, tem toda a história da sua pregação, a cidade se converte. Tem a história lá que é mencionada. E nós vemos aqui a expansão babilônica, e os babilônios eles vão conquistar Assur, e depois eles vão conquistar Nínive, e aí deixa de existir o Império Assírio para se tornar agora o Império Babilônico. E aí o que nós vamos ver desse Império Babilônico? A Babilônia começa a seguir os mesmos caminhos que os assírios seguiram. Então você está vendo aqui campanhas de Nabucodonosor contra as regiões tanto de Arã, a Padã Arã, a região fenícia, a região antigamente do reino de Israel, e chega a Jerusalém. E em Jerusalém ele faz algumas campanhas. Ele faz a primeira campanha, que é em 604, passa pela região, não chega a Jerusalém e vai se enfrentar contra os egípcios ali no período de 604, 601 a.C. Esse é o período que é vamos dizer, aceito, né? Depois ele volta uma segunda vez, aí por volta do ano 598, 597. Nessa segunda campanha, sim, ele vem a Jerusalém. E o que é mais aceito entre os estudiosos, que em 587 a.C., ele faz a sua terceira campanha contra Jerusalém, a campanha derradeira, a campanha que conquista Jerusalém e que destrói o templo, destrói a cidade, destrói tudo, e o povo é levado cativo para a Babilônia. Novamente, quando nós falamos de povo levado cativo, não significa que os 30, 40 mil habitantes da cidade foram removidos e levados. Uma estratégia que se tinha na época era você levar a elite da cidade, os líderes religiosos, e você retirava esse povo daquela região, que era a região que eles estavam acostumados, e levavam esse povo para uma região cuja língua eles não conheciam, cujos os costumes eles não conheciam, cujo território eles não conheciam, e aí você conseguia quebrar a possibilidade de levantes, de revolta contra as cidades que foram, contra os seus dominadores, né? As cidades que foram conquistadas. Então você tem a terceira campanha, que é por volta de 587, 586, e é a campanha que é aceita como a campanha derradeira, a campanha da queda. Inclusive dentro do judaísmo, vamos dizer, do que se entende por história judaica, o ano é 587, o ano da destruição do Templo de Salomão. Esse é o ano mais aceito. Então, boa pergunta do Leonardo aqui. Não havia mais Reino do Norte. O Reino do Norte já havia sido destruído pelos assírios, e aí os assírios são dominados pelos babilônicos. Então, assim, na verdade, os babilônios, né? Os babilônios, eles recebem os exilados do Reino do Norte. Mas lembrem-se, o Reino do Norte, ele acaba 721. O Reino do Sul, 587. Ou seja, você tem mais de 100 anos aí de habitação de povos estranhos ali na região do norte. Então, literalmente, como é que vamos dizer? O problema da idolatria no norte resolveu, porque não havia mais povo para adorar a Deus ali e fazer o cambalacho que eles estavam fazendo. Por exemplo, como Oséias, né? Oséias vai falar de como a figura do casamento de Oséias é a figura do comportamento de Israel com relação a Deus, né? Então você está vendo aqui o terceiro movimento de Nabucodonosor e a conquista de Jerusalém, ele vindo lá da região aqui da Babilônia, que se torna a nova capital. Antes a capital era Nínive e Assur, e agora vem para a Babilônia se tornar aí a cidade forte desse império. E aí você vai ver a questão do exílio. Jeremias relata isso, né?
Perguntando o que aconteceu com o povo do norte. O povo do norte ele foi levado cativo pelos assírios. Os assírios vêm, dominam a região do norte, conquistam as cidades principais e conquistam Samaria, que era a capital do Reino do Norte, e aí se encerra. Eu já respondo sua pergunta, Leonardo. Então, se encerra o Reino do Norte. Aí o que nós estamos vendo aqui? O território de Judá ele passa a ser habitado também por outros povos. E aí Jeremias relata isso, não é? E ele foge para o Egito, e existe hoje lá no Egito uma região que é considerada o local onde Jeremias se refugiou quando ele fugiu da dominação babilônica nesse período, né? Bom, eu vou parar aqui porque a gente vai entrar daqui a pouco no outro, são 7 horas exatamente. Então eu vou responder a pergunta do Leonardo, e se alguém tiver mais alguma pergunta, tanto aqui na sala quanto lá no YouTube quiser perguntar, eu vou respondendo. Então, o que acontece? O Reino do Norte ele deixa de existir com o avanço dos assírios. O Reino do Sul subsiste até o avanço babilônico. Com o avanço da Babilônia, deixa de existir Israel como nação, como povo unificado. Não existe mais Israel. Existem o que depois vai receber o nome de satrápias, ou sátrapas, né? São as satrápias do povo do Império Persa. Isso vai ser unificado mais para frente, mas a gente vai falar disso mais para o final da aula. Mas essa sua pergunta, se o povo volta a existir, sim, volta a existir, mas eles não conseguem se enturmar, porque isso vai estar narrado lá em Esdras e Neemias, como há um pedido muito pesado para aqueles que estavam lá, que ainda eram da nação, eram descendentes das tribos de Israel, que haviam se misturado com os povos de outros lugares que foram trazidos para ali. Há uma exigência de que eles abandonem esses casamentos, abandonem essas famílias e se voltem ao Senhor. E eles não fazem isso. Então eles acabam crescendo num movimento paralelo. Enquanto você tem os que são chamados de israelitas / judeus aqui, a gente pode mencionar isso rapidamente, mais para frente, você também tem aqueles que são da região de Samaria, que são denominados no futuro de samaritanos. Então você tem os samaritanos e aqui os judeus, que vão crescer de forma paralela, seguindo basicamente os mesmos preceitos, mas hoje são grupos completamente... Na época de Jesus, eles já tinham comportamentos bastante diferentes, né? Eles precisavam se legitimar, então você tinha os judeus falando que o Monte Sagrado é o Monte Moriá, e os samaritanos falando que era o Monte Gerizim. Aí tem várias questões que, inclusive, Jesus aborda isso. João, capítulo 4, vai abordar isso de uma forma fenomenal lá no encontro dele com a mulher samaritana. Então, basicamente, é isso. Nós estamos aqui no momento em que o povo está sendo levado cativo e o fim do império, do reino de Israel nesse território. Ok? Mais alguma pergunta? Acho que não. Vamos... professor, após a queda de Israel, qual povo ocupa o norte e qual passa a governar essa província como vassalos da Síria? Na verdade, não é um povo, são aqueles que são trazidos de outras regiões para ocupar aquele território, né? Assim como o povo de Israel é levado cativo para uma região, povos de outras regiões são trazidos para aqui para ocupar esse território. Por que e como surge o reino da Babilônia? O Paul está perguntando aqui. Na verdade, surge de um levante de um povo caldeu. Eles se levantam, se unificam, se insurgem contra os seus dominadores, os seus líderes, que são os da região de Nínive e de Assur, e aí eles conseguem se expandir até a Babilônia, ganham força ali, se fortalecem, porque a Babilônia também, a cidade era muito grande e tinha muita riqueza, e aí eles conseguem, através de estratégias militares, vencer a dominação dos assírios que havia naquele momento, e aí simplesmente mais ou menos, guardadas as devidas proporções, o que acontece com os gregos e com os romanos. Enquanto os gregos estavam preocupados com a expansão, os romanos vêm aqui e tomam a capital. E aí, quando os romanos tomam a capital, deixa de existir toda a liderança daquele grande império. Aí o império vai caindo e vai caindo nas mãos dos dominadores, né? É uma questão de sucessão de dominador. Basicamente é assim.
a história da Babilônia é muito extensa. A gente ia demorar muito aqui se a gente fosse explicar tudo o que acontece lá. Existem registros e tudo mais, mas assim, a gente vai ter que ficar um pouco focado aqui, senão a gente não sai dessa aula desse ano, né? Vai até o final do ano explicando coisa. Tá bom, pessoal? Vamos dar prosseguimento aqui. Então, quando você percebe, o texto bíblico vai mostrar que vários deles são levados para a cidade da Babilônia e para outras cidades da região. E aí você tem a história de Daniel, né? Daniel é o livro que é contado no período do exílio. Então é interessante, se você quiser ver. O livro de Esther também vai ser mencionado. Só que o livro de Esther já é num passo posterior, porque aqui você está vendo o que é o Império Neobabilônico. É basicamente o que era o Império Assírio. Se vocês olharem o mapa, praticamente igual. Eles tomam as capitais assírias e eles acabam dominando tudo o que a Síria tinha. Aí o que vai acontecer? Os egípcios, eles vão receber muitos refugiados nessa época. E aí você tem algumas cidades que vão ser chamadas de cidades-refúgio, que, por exemplo, a região de Dafne, ou Táfnis, né? Tafanes, na verdade, que eles dizem que é a região onde Jeremias se estabeleceu com o grupo que fugiu. Também você tem a região de Mênfis, a região de Migdol, e aqui embaixo Elefantine. Essas comunidades, elas vão florescer aí no Egito, e tem muitos desses que na volta lá, quando é permitida a volta dos judeus para a terra de Israel, muitos desses não querem voltar e permanecem lá. E entre eles, para vocês terem ideia, fruto dessa comunidade que permanece, tem um grande filósofo, o Sayão mencionou ele, inclusive, que é o Fílon de Alexandria, que ele é da comunidade judaica que existe no Egito. Ele é fruto dessa comunidade que perdura aí até o período do Novo Testamento. Então você tem aí essa questão, essa rota de fuga. Isso é mencionado também lá no livro, tanto do profeta Jeremias como no livro do 2º Reis. Vocês podem ver depois. E isso é o mapa das potências que estavam, vamos dizer assim, na época do 6º século, né? Você tem a grande Babilônia aqui dominando praticamente todo o crescente fértil. Aí você tem os médios que vão crescer também e vão tomar daqui a pouco, né, a Babilônia. Você tem aqui o surgimento de povos de língua grega também na região da Península da Anatólia, os egípcios, que já são nossos amigos de longa data, certo? E o que vai acontecer? A expansão média, através de Ciro, eles vão dominar e conquistar o quê? A capital da Babilônia, do Império Babilônico. E aí eles fazem a mesma coisa que a Babilônia fez com os assírios, os médios vão fazer com os babilônicos e dominam a região da Babilônia. E o que acontece na sequência? Aqui está falando de Ciro, rei da Pérsia. Ele vai conquistar a capital da Média e vai conquistar a capital da Babilônia e vai unificar esses impérios e vai se tornar o grande Império Persa. Olha o tamanho desse império. Foi um dos maiores impérios da época. Chegam a ter influência e dominar o Egito, dominam toda a região aqui da faixa de Israel, dessa parte onde Israel está estabelecido, e passam a exercer influência e a começar vamos dizer assim, a se meter com um grupinho aqui. Vocês vão lembrar dos 300 de Esparta, né? Há um grupinho aqui que é meio nervoso para a batalha. O pessoal aqui de linha helênica, os helenos aqui da região da Grécia. E aí ele se expande, ele conquista toda essa região, domina, e também a história da Pérsia é um negócio enorme, do Império Persa é um negócio enorme, tá? É muito assunto para a gente cobrir, mas o importante é vocês saberem que é nesse período, através de Ciro e Dário, que vocês vão ver o início do retorno. Eles começam a sair das regiões onde tinham sido levados cativos e voltar para a região de Jerusalém. Aí você tem os livros que vão mencionar isso, né? Você tem Esdras e Neemias que vão falar desse retorno, que vão contar essa história. E você tem a questão muito interessante dos profetas que surgem depois do retorno, tem profetas pós-exílicos, e é nesse período mais ou menos que surge uma ideia de religião institucionalizada, que vai dar o nome
aos judeus agora, né? O judaísmo, em tese, ele começa a se formar, ele começa a se consolidar nesse período. Aí, na verdade, começa a se consolidar principalmente no período exílico, mas depois ele se fortalece, vamos dizer assim, se torna o modo e a prática dominante do povo, e aí, inclusive, eles recebem o nome de judeus por conta dessa prática que se torna aí um híbrido entre religião e governo, né? E, como eu mencionei antes, vocês vão ler lá em Esdras e Neemias, há aquele problema que foi a pergunta feita aqui no YouTube, com os habitantes que eram descendentes de Israel, descendentes de Jacó, no caso, e que estavam envolvidos já com mulheres que eram de outros povos. E por conta dessa rixa, dessa decisão tão, vamos dizer assim, pesada com relação a esse rompimento familiar que foi exigido, e eles não querem fazer isso, acaba se dividindo o povo entre aí os que são dessa linha judaica, ou seja, os judeus, que vão ser o povo de Israel do momento, e os samaritanos, que é o povo que está na região da Samaria, e eles vão crescer em animosidade constante, né? Aí o que vai acontecer depois do Império Persa? Você tem aí os textos que falam do retorno. Isso aqui a gente poderia ficar muito tempo discutindo as questões que falam sobre leis que acabam sendo aplicadas aqui. Você tem a lei do jubileu e tudo mais. Existem algumas teorias a respeito de por que a lei do jubileu começa a ter tamanha importância, né? Você lembra que são cada 7 anos, o 7º ano, a terra deveria descansar. E a cada conjunto de 7 anos, ou seja, a cada 49 anos, o 50º ano, a terra deveria descansar por 2 anos. Ela descansava o 7º ano do 7º ciclo e mais o 50º ano, que era o ano do jubileu, que era o ano onde as dívidas eram perdoadas, os territórios voltavam para os seus proprietários iniciais. E isso parece que ganha muita importância aqui, porque quando você chega na sua terra voltando do cativeiro, uma das teorias que o pessoal aponta é que agora você precisa voltar vamos dizer assim, a ter posse daquilo que, em tese, era seu antes de ser levado para o cativeiro. Então, muitas dessas leis parecem ganhar muita importância nesse período do retorno. São teorias, mas teorias que até fazem muito sentido, né? E aí você vê o povo sendo ainda dominado pelos persas, mas como eu falei para vocês, os persas eles permitem que a religião seja praticada. Aí você tem a história lá da reconstrução dos muros de Jerusalém, dos povos em volta que queriam atrapalhar o trabalho, e Neemias vai relatar isso muito bem. E aí o povo, vamos dizer assim, se estabelece, continua vivendo a sua vida, e é uma questão muito interessante que havia um problema de idolatria em Israel até o momento do exílio. Quando o povo volta do exílio, isso não é mais um problema para esse povo que volta. Não existe mais idolatria em Israel. Deus é o único Deus, o Deus de Israel é o único Deus a ser adorado agora. Eles reconstroem o templo e conseguem se estabelecer na terra. E aí o que a gente vai ver? Os persas começam a se meter com os gregos macedônios. E surge na história esse cara chamado Alexandre, que vem e começa a conquistar território por território persa, chegando a conquistar todo o Império Persa. Vocês percebem pelo nosso mapa que a dominação de Alexandre é exatamente a mesma, ainda com algumas expansões a mais, mas é exatamente o mesmo mapa do Império Persa. Alexandre vem e domina novamente tudo que era persa, inclusive o território de Israel. Você vai ver aqui que existem algumas batalhas que ocorrem aqui na região, e aí existe alguns arqueólogos falam, não só arqueólogos, mas estudiosos também da época, falam que uma das coisas que aumentou ainda mais essa rixa entre os judeus e os samaritanos foi justamente porque os judeus eles estavam querendo defender, talvez eles viram nessa mudança de poder uma oportunidade de talvez se tornarem independentes novamente. Só que os samaritanos eles rapidamente fazem acordo com o exército dos gregos, e os gregos não têm resistência
não tem resistência na região da Samaria. E isso soou como uma traição, vamos dizer assim. Os nossos irmãos deixaram aqui os dominadores passar. E essa é uma das teorias desse acirramento da disputa. Vocês vão lembrar lá que, como eu mencionei lá em João capítulo 4, uma das coisas que impressiona a mulher samaritana é que um judeu, que é no caso Jesus, está falando com uma mulher samaritana, que eles não falavam. O texto, inclusive, deixa bem claro isso. Os judeus não falavam com os samaritanos na época. Então, quando Alexandre domina tudo e domina também o território, aqui acontece um efeito, um fato muito importante, que é passa-se a utilizar em todo esse território uma língua que vai ser extremamente importante para a expansão do evangelho, como a gente vai ver a história do Novo Testamento, que é o grego. Que é um grego que aqui já começa a se simplificar por conta dessa expansão. É um grego que precisa se adaptar a cada região, mas é um grego que é utilizado como língua comum, como é o inglês hoje. O inglês hoje é utilizado como língua comum entre povos que você pega uma pessoa da Índia e uma pessoa do interior da África, se os dois falam inglês, eles conseguem se comunicar. Então era basicamente a língua comum da época, por isso o grego chamado de grego koiné, porque o koiné, a palavra koiné significa comum, mas não, muita gente acha que o koiné é um grego pobre, mas na verdade não é isso, né? É que ele é um grego que era falado comumente entre os povos. E aí, na época de Jesus, que nós estamos aqui por volta do 3º século antes de Cristo, na época de Jesus é a língua franca entre ainda os povos, apesar da dominação romana. E aí o que acontece? No período grego, depois da morte de Alexandre, vocês vão ver aqui que Alexandre morre com 33 anos no ano 323, na região da Babilônia, na cidade da Babilônia. E aí o seu império ele é dividido entre os seus generais. Então esse é um mapa muito antigo que fala sobre os sucessores de Alexandre. Então você tem Alexandre, que vem a morrer em 323. Depois você tem os seus generais, que inclusive o pessoal faz essa relação com Daniel, capítulo 8, né? Cassandro, que fica com a Macedônia, Lisímaco, que fica com a região da Lídia, da Jônia e da Frígia, que seria hoje a atual Turquia, Seleuco, que fica com a região do Irã, do Iraque, Síria e as partes da Ásia Central, e Ptolomeu, que fica com essa região do Egito, e que vai rivalizar com Seleuco nas batalhas constantes ali na região do território de Israel. O que acontece? Você vai ver aqui que, nesse momento, os Ptolomeus, eles dominam essa região, mas vai haver um momento em que os Seleucidas conquistam isso aqui, tomam essa região. Só que o que acontece? No período em que os Seleucidas tomam a região, há uma profanação do templo, né? Há como é que fala? Eles colocam uma imagem de um deus grego, se não me engano é Zeus Apolo, isso mesmo. Eles colocam a imagem dentro do templo de Jerusalém. E isso, para o povo judeu, é uma afronta sem tamanho. E aí vai acontecer a famosa revolta dos Macabeus, que é chamado período Hasmoneu, que é um breve período na história em que, em certa parte, há a independência de novo do território de Israel, porque eles conseguem vencer o seu dominador. E essa história é contada no livro dos Macabeus, um livro que é deuterocanônico, também não é tão difícil de você ler. Foi Antíoco Epifânio, no ano de 168 a.C., que ele faz essa perseguição aos judeus e ele tenta erradicar todos os traços da religião judaica, ele suspende o serviço no templo, ele faz pilhagem no templo, profana o altar do sacrifício, ergue uma estátua de Zeus oferecendo porcos em sacrifício. Olha a afronta, o porco que era um animal imundo para o judeu. E faz isso durante 3 anos, e aí Judas Macabeu e outros líderes judeus conseguem expulsar da região de Jerusalém e da região da Judéia essas forças de Ptolomeu, e eles em 165 a.C. restauram o templo, restauram o serviço no templo, e tem esse período aí de, vamos dizer assim, de breve domínio, sem domínio, de independência. Só que o que nós vamos ver a seguir, e eu acho que eu vou parar por aqui, a gente vê isso na entrada da próxima aula, porque aí a gente já vai entrar no período do Novo Testamento, mais uma vez, sucessão de poder entre
os helênicos, os gregos e os romanos. Acontece a mesma coisa que aconteceu com os persas, os medos e os babilônicos e os assírios, ou seja, os babilônicos dominando os assírios, os persas dominando os medos dominando os babilônicos. Vai acontecer quando os gregos dominam os persas e os romanos vão vir e dominar os gregos. E aí eles tomam conta e criam aí o maior império da época em extensão territorial, se não estou enganado. Não temos tempo para perguntas, mas eu queria agradecer a presença de todos. Na semana que vem eu já vou ter resolvido vários problemas técnicos aqui que apareceram e a gente dá a conclusão na semana que vem nós vamos falar sobre esse período romano e sobre o período de Jesus, especificamente. Vamos fazer um panorama aí da vida e do ministério de Jesus e encerramos na última aula com o período das viagens missionárias do apóstolo Paulo, falando aí agora sobre, voltando o nosso olhar não tanto para o Crescente Fértil, mas para a região da Anatólia e Europa como um todo. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até semana que vem.